Gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos, mas especialmente da Marina, que não é qualquer palestrante. Marina é uma criatura que está na minha vida há muitos anos. Há muitos. Quando vocês olharem ali a apresentação dela, lá no início estou eu. Estou eu lá atrás. E de uma grande profissional que se tornou minha amiga, minha companheiraça, e que tenho certeza que vai ser uma palestra muito gostosa e diria até que divertida, porque a criatura consegue olhar a vida com um olho muito leve, e vocês vão entender por que durante a apresentação dela. Marina, muito obrigada mesmo, sei como é que é o seu dia a dia, né? A gente viu os processos para a gente chegar a bater o martelo com a data de hoje, então eu entendo bastante e agradeço muito você ter arranjado uma brechinha para vir aqui conversar com a gente. Está com você agora. Oi, gente, bom dia. Imagina, Cris, é um prazer, você sabe disso. Para mim é uma alegria estar aqui falando para você, para a sua turma. Verdade, assim, a gente já está nessa caminhada aí há mais de 20 anos, né? Então, e como você começou lá atrás, para mim é até uma forma de agradecer, né? De estar aqui agora com você nesse seu outro papel aqui, né? Como acadêmica, professora, né? Estar aqui com a sua turma, dividindo um pouquinho com a sua turma. Fico muito lisonjeada, inclusive. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Pessoal, bom dia. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu conhecimento, dos meus anos aqui de agência, de comunicação. Espero que seja leve, espero que seja interessante, que vocês possam aprender um pouquinho, se inspirar, talvez, né? Acho que a palavra mais certa aqui seria inspiração, eu diria a vocês, né? Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí? Sim, então, sim. Vamos lá. A gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o atendimento publicitário hoje, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho para vocês da minha jornada, né? Como é que eu fui parar na área de atendimento e hoje em dia como gerente de projetos na Artiplan. Eu tenho 22 anos de mercado publicitário, comecei lá atrás com a Cris, né? A Cris foi minha primeira gestora quando eu era estagiária ainda, e ela era atendimento. Ela era diretora de atendimento na Artiplan, eu fui estagiária dela. E comecei e fiquei aí durante um bom tempo nessa área de atendimento. Eu brinco que eu me tornei pós-graduada em atendimento de varejo, porque fiquei 14 anos só atendendo varejo na prática, né? E conta de varejo é uma loucura, né? Realmente na veia, né? Você aprende ou aprende, não tem jeito, né? Tem que atender, tem que fazer, tem que colocar na rua. Eu sou oficialmente a produtora de eventos da minha família e dos meus amigos, sempre sobra para mim também, né? Sou a diretora de atendimento de operações do meu lar, sou também personal organizer e mergulhadora nas horas vagas. E eu gosto de trazer um pouco esses meus papéis, esses 1001 papéis aqui, para contar para vocês que tudo isso, né, a verdade é que a vida profissional se mistura muito com a vida pessoal, né, e tem outros papéis, né, como esposa, como mãe, como filha, como nora. Esses papéis todos se misturam e fazem da gente quem a gente é e ajudam muito, né, a gente na nossa formação também profissional, por que não, né? Sou recém-pós-graduada também, então tudo isso vai levando a gente, principalmente numa profissão como a nossa, né? E vocês devem estar vendo bem isso aqui na faculdade, que tem uma gama de possibilidades, né? Então, você pode trabalhar em agência, pode trabalhar no cliente, pode trabalhar em empresas, pode trabalhar em qualquer lugar, exercendo 1001 funções, desde criativo, design, até atendimento, até mídia, trabalhar com dados, com números. Então, eu acho que você se conhecer mais, entender os papéis que você melhor exerce, a forma que você melhor exerce, podem também ajudar aí a contribuir na sua jornada. Aqui um pouquinho da minha linha do tempo profissional, para entender como é que eu fui parar aqui, né? E um pouquinho sobre o que eu vou falar para vocês. Então, hoje eu sou gerente de projetos na Artiplan, né? Eu sou formada em publicidade, comunicação social em publicidade,
Fiz o curso também de gerente de projetos pelo Instituto Mestre GP, e aí já fica uma dica, quem gostar dessa disciplina é um ótimo lugar para vocês estarem buscando uma formação também, buscando informações, né? Eles têm site, redes sociais, tudo é bem interessante. E sou recém-pós-graduada em Business Agility e Transformação Digital. Tá? Estou há 22 anos aí nessa vida, nessa luta. Comecei lá em 99 como estagiária dessa moça aí, da dona Cristina Bravo. Fiquei algum tempo trabalhando com ela. E aqui alguns marcos importantes, né, na minha vida profissional. Em 2001, eu participei aí do retorno do Rock in Rio, lá na Artiplan, né? O Rock in Rio estava há 10 anos fora do ar. Alguns de vocês aí acho que nem tinha nascido ainda, provavelmente, mas foi um momento super importante, né, para a comunicação e para o nosso mercado como um todo, e diria até que para o retorno dos grandes eventos para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? Em 2005, para o varejo aqui no Rio, teve um outro marco super interessante, que eu também participei, feito também lá pela Artiplan, que foi o reposicionamento dos shoppings, né, do Rio Design, Barra e Leblon. Hoje vocês devem conhecer esses shoppings como shoppings de varejo tradicional, né? Então, vocês vão lá, tem loja de roupa, tem loja de sapato, lojas normais, mas durante muitos anos eles eram shoppings só de decoração, né? E eles fizeram esse reposicionamento que foi difícil, mas foi feito, enfim, e foi um sucesso, estão aí até hoje. Em 2006, um outro ponto super importante que a gente passou foi a troca de fachadas do Banco do Brasil, que é um outro case que rendeu até Cannes. Foi muito legal, a gente trocou fachadas no Brasil inteiro, literalmente. Então, onde você vê Banco do Brasil, você via o banco de alguém. Então, tinha o Banco da Maria, o Banco do Francisco, o Banco da Tereza. Foi, assim, uma operação de guerra. O banco dormiu dia 31 de dezembro como Banco do Brasil e ele acordou o 1º de janeiro com o nome das pessoas, né? Numa época em que não tinha WhatsApp, né? Em que a internet não era rápida como é hoje, né? Assim, que não tinha os smartphones como tem hoje, era tudo no telefone, no ano novo. Foi também, e foi nas 9 ou 10 principais capitais do Brasil, foi uma loucura, mas também foi um sucesso, tanto é que rendeu Cannes, é um case super interessante também e que foi um orgulho participar. Em 2009, eu fui para a Artiplan São Paulo, ajudar lá a montar a área de atendimento. A Artiplan estava querendo, né, estava chegando em São Paulo, que é um mercado super competitivo, no Rio já era muito bem estabelecida, precisava chegar em São Paulo. Em São Paulo, né, chegamos bem pequenininhas, né, imagina, só tinha multinacional, agências grandes, já bem estruturadas, com marcas boas para atender, e aí eu fui convidada pelo Rodolfo Medina a ir para lá, junto com a minha gestora na época, Ana, para ajudar a formar a equipe de atendimento, né, porque a gente queria levar esse DNA de atendimento da Artiplan Rio para lá, e foi uma outra experiência muito bacana também, de passar esse conhecimento, essa cultura para lá. Em 2012, eu resolvi sair, alçar outros voos aí, e fui trabalhar numa consultoria para a Petrobras. Foi um trabalho de campo também super legal, me rendeu uma coisa de estar próximo do público, né? Do público que eu tinha que falar, que eu tinha que comunicar. Pena que foi rápido, durou pouco, porque, enfim, a Petrobras depois passou por uma série de questões e cancelou todos os contratos. E aí, do dia para a noite, eu fiquei desempregada, né? Larguei um emprego de quase 13 anos por uma aposta e fiquei desempregada. E aí, falei, gente, agora, né? Desempregada, mas graças a Deus o mercado estava super aquecido. Aí o meu currículo foi parar lá na NBS e em 15 dias eu estava empregada novamente. E aí a NBS, na época, era uma agência que estava bombando também aqui no Rio, atendia também as melhores marcas do Rio, era super bem vista também para trabalhar e tal. Fui para lá atender CCAA. Fiz uma campanha também bem emblemática na época, que era aquela época que o CCAA, não sei se todos vão lembrar aqui, só fazia campanha com celebridade internacional. Eu fiz aquela com a Jéssica Alba também, que foi uma experiência também bacana trabalhar com celebridade assim de fora, né? Bem diferente do que a gente estava acostumado a fazer, e também estava ainda muito embrionária a coisa do digital, e aí fazer um digital com uma pessoa que gravou fora e trazer para cá e montar as ideias, e eram ideias sempre muito bem humoradas, enfim, uma outra pegada, e é uma campanha que a gente construía praticamente ao longo de um ano, para ela entrar no ar quase um ano depois, por conta desses prazos malucos de celebridade internacional, enfim.
Em 2014, eu tive que parar, né? Eu descobri um câncer de mama, e aí, com essa vida doida que eu tinha, né, essa loucura de atender varejo, né, sem hora, com 2 crianças pequenas e tal, eu descobri esse câncer e aí eu tive que parar, né? Aí, essas horas, Papai do Céu manda aí uns recados, a gente para, fica quieta, se trata e desacelera. E aí eu falei, caraca, e agora, né? O que vai ser, né? Sempre vivi muito em função do trabalho, super, né, workaholic, se é assim que falam, né? E aí como é que faz quando volta, né? E aí, como nada é por acaso nessa vida, eu voltei, e aí a NBS era outra quando eu voltei, né? Muito doido isso, porque foi exatamente em 2014, o ano que eu fiquei fora, a NBS se fundiu com outras empresas do grupo que ela tinha, que era e foi comprada por uma multinacional, que era o Grupo Dentsu. Então, quando eu voltei, a NBS literalmente tinha mudado da água para o vinho, da NBS que eu conheci. E estava se fundindo 3 culturas, a cultura da NBS, com a cultura da com a cultura do Grupo Dan, e aí estava meio confuso, né? Como é que bota essas culturas todas juntas, como é que resolve, como é que não resolve, cada uma tinha um sistema, cada um tinha um modus operandi, cada um tinha um processo, todo mundo junto, tem que atender os clientes, tem que fazer, tem que acontecer, e aí se resolveu fazer uma área de processos, uma área de operações, e precisava de gente para ir para lá. E eu fui escolhida, junto com mais 2 pessoas, para trabalhar nessa área, éramos 3, porque, enfim, acharam que eu tinha um perfil para isso, pela forma com que eu lidava ali no atendimento, por ser atendimento de varejo, né, ter esse cuidado com o processo, de querer sempre estar organizando e tal, eu fui para lá. Mal sabia eu que ali começava a minha carreira de gerente de projetos, né? E aí gostei dessa história, e aí eu digo que foi aí a minha migração, digamos assim, de atendimento para gerente de projetos, e aí descobrindo, então, que era mais ou menos por aí que eu ia seguir a partir de agora, né? Eu fiz o curso em 2018, no Mestre GP, que eles têm um curso de formação para gerente de projetos para publicidade. Por quê? Porque gerente de projetos é uma disciplina oriunda do TI, né? Não é de propaganda, né? Não é de publicidade. E aí, a gente não consegue em publicidade, eu vou contar um pouquinho mais para frente, ser o gerente de projetos original, aquele que foi pensado por o TI. A gente bebe dessas características, né? A gente bebe dessas influências que o gerente de projetos padrão nos trouxe e adapta para a nossa realidade, né? Essa que é a verdade. Então, as metodologias, as formas de atuação e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho à frente. Em 2019, eu voltei para casa, que eu brinco, né? Porque Artiplan, eu acho que é meu segundo lar mesmo, não tem jeito, acho que rola uma simbiose. E estou aqui desde então, já fiz 2 anos de volta, né? 1 ano e meio de pandemia, tudo bem, mas estou de volta, estou aqui. E ainda por cima, no meio da pandemia, enfrentei aí uma pós-graduação com o aval de dona Cristina Bravo, porque quando resolvi fazer essa pós-graduação, eu liguei para ela no passado, perguntei a opinião que ela achava, e fui-me embora, e semana passada, finalmente, me formei, glória, terminei, tá tudo certo, semana retrasada. É isso, aqui um pouquinho das marcas que eu já trabalhei, vou passar um vídeo aqui para vocês, para a gente depois seguir. Toda agência de propaganda, toda agência de publicidade precisa se reinventar de tempos em tempos, porque a sociedade está em constante estado de transformação. O que está mudando é a sociedade. E a sociedade, quando muda, ela gera uma nova cultura. Uma cultura no seu significado mais amplo. E se uma agência não tem a capacidade de vivenciar o seu próprio tempo, como é que ela vai ser capaz de ser um parceiro válido para os seus clientes em ajudá-lo a entender o comportamento de pessoas, a entender o comportamento de gente? Não existe consumidor. Essa é uma entidade fictícia. O que existe são pessoas, o que existe é gente que tem carências, que renova seus valores, que tem outras crenças, que está inserida num contexto social que vai de tempos em tempos se renovando, vai mudando, vai caminhando. E se você fica preso àquela cultura que a sociedade viveu há 5, 10 anos atrás, você vai caducar como empresa.
você não vai conseguir entender o que as pessoas querem e por que elas querem. Bom, isso posto, pergunto para vocês. Será que mudou mesmo? Né? E como é que as agências se adaptaram a essas mudanças, né? Os últimos 10 anos, acho que mudou um pouquinho, né, o nosso mundo. Se a gente for pensar nos últimos 20, então, que é o período que eu estou aí nesse mercado, mudou um cadinho mais, né? Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente pensar nessas mudanças aqui, né? Então, pensando aí nessa vivência, nessas grandes transformações, acho que o grande marco, sem sombra de dúvida, foi a internet, né? Então, a gente pensando em anos 90, que foi a chegada da internet, né? A gente pensa que surgiu uma nova economia, né? Claramente. E essa nova economia foi marcada com a chegada desses grandes players, digamos assim, né? Da internet. Alguns que ainda existem, outros que não existem mais. Então, a gente está falando de Amazon, de Yahoo, né? De AOL, que não existe mais, que, by the way, foi o patrocinador daquele Rock in Rio lá de 2001, que eu falei para vocês. eBay, Google, MySpace, né? E, nesse momento, algumas agências literalmente começam a arriscar. Só Jesus na causa, a gente era arriscar mesmo, era assim, no escuro. A gente não sabia direito o que estava fazendo, literalmente. Em 93, começam os primeiros sites de publicidade. Vocês podem imaginar o que era isso, né? E aí, em 2000, a gente considera que foi quando a bolha, de fato, estourou. Então, foram 10 anos aí de muitos achismos, muitas tendências, para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, né? E aí, finalmente, a gente, em 2000, fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí é quando a gente chega o iTunes, é quando chega, né, o Flickr, que acho que nem existe mais, o Skype, e aí começam, né, as videoconferências, né, uma internet ruim ainda, caía toda hora, ninguém conseguia se falar direito, mas ok. O WordPress, que era coisa dos blogs, todo mundo tinha blog, era uma loucura, todo mundo escrevia o diário, né, na internet e tal. E o IG, que foi um grande lançamento do Nizam, não sei se todo mundo aqui lembra que tinha um cachorrinho branco. Nossa, ele vestiu o Brasil com aquele cachorrinho branco para todo lugar, que o IG era internet grátis, então todo mundo tinha um e-mail do IG, era uma loucura, e realmente, porque naquela época a gente tinha que ter um provedor para acessar a internet, né? E aí o IG trouxe para a gente essa acessibilidade de não precisar mais do provedor, então você tinha internet grátis por conta disso. E aí, em 2007, de verdade, foi a pá de cal, né? Que aí foi a chegada dos smartphones e das redes sociais, né? Oficialmente. E aí, em 2013, quando você acha que você viu de tudo, você joga tudo no lixo, começa tudo de novo, que aí entra a mídia programática, né? Que aí mistura com os smartphones, com as redes sociais, com a internet, com dados, com o mundo que começa a ser visto através do tal dos KPIs, dos resultados, dos clientes que não querem mais investir sem saber o que está rolando com o dinheiro dele, para onde está indo, que vantagem Maria leva, até que hoje a gente chega no momento que eu acho que com a pandemia, né, foi mais ainda exacerbado, que é, ok, estou investindo, preciso entender o retorno que isso tem, consigo medir, consigo ver o retorno, mas nem sempre eu estou conseguindo chegar no cliente que eu quero, ou no consumidor que eu quero, ou ter a atenção desse cara. Por quê? Porque agora o cara está 250% atento a tudo que está à volta dele. E ganhar a atenção desse cara é difícil pra caramba. Porque o cara está na TV, o cara está na internet, o cara está no smartphone, ele está em todo lugar, né? Então, assim, agora o grande desafio é não só medir e entender, mas é fazer com que o cara olhe para mim, né? Tenha foco em mim e dê atenção para mim. Então, gente, com tudo isso, a única certeza que a gente tem neste momento é que a gente não tem certeza de nada, né? É que vai mudar. E aí, acredito que daqui a algum tempo, até quando vocês estarem formados e entrarem no mercado, muita coisa do que eu estou falando aqui pode ter até caducado, tá, gente? Vocês falarem, caramba, aquela Marina foi lá, falou aquilo tudo, não é nada disso, quando eu chegar na agência. Pode acontecer, eu juro que pode. E não briguem comigo, mas eu estou trazendo um pouquinho do retrato do que acontece hoje. E nada está escrito em pedra, absolutamente nada, gente.
A transformação digital, esse meu professor é que falava isso direto, né? Habilitou a transformação cultural, né? Então, é bem isso que a gente está falando aqui e que eu vejo que a Cris traz muito para vocês aí na matéria de atendimento, né? Na hora de vocês pensarem no briefing, na hora de vocês pensarem no consumidor que quer atingir, né? E como a comunicação tem que chegar. É bem isso, né, que a gente está vivendo nesse momento. E aí não tem jeito. Ou a agência entende isso, ou as agências entenderam isso e se habilitaram para isso, ou já era. Por quê? Olha só o que aconteceu com as agências, né? E aí já focando aí no nosso mercado. A gente vem de uma situação antes do mundo digital em que as verbas eram concentradas, né? Então, o cliente chamava lá o atendimento e dizia: Dona Cristina Bravo, vem cá, tenho tantos milhões aqui, faz o que você quiser com o meu dinheiro. Beleza. Ela levava lá, resolvia lá com a agência o que ia fazer, botava lá na TV, botava no jornal, na revista, tá aqui, cliente, é isso aqui. Beleza, vamos embora. Eis que, de repente, com a chegada do digital, o cliente fala: então, veio aqui um cara que falou que faz internet. Você não faz internet, então, do dinheiro que eu te dei, toma metade, que a metade vai para o outro, né? E vem um cara agora aqui que diz que faz uma tal de ativação. Vou dar um pedacinho para ele, porque diz que faz resultado também. E vem um cara aqui agora que diz que faz, sei lá, joga bolinha no sinal que vai dar resultado. Então, vou dar para o moço da bolinha. E aí começa, gente, uma loucura de gente aparecendo, né, e desconcentrando aí a verba que ficava na agência e os clientes, nesse novo mundo, vendo a necessidade de cada vez mais estar tentando novas opções, né? Com isso, a gente também percebe que o cliente deixou de terceirizar também a sua verba, uma outra condição que aconteceu, e passou a internalizar, que aí você tem uma oportunidade também para os profissionais de comunicação, que ele pega os profissionais. Teve uma época que isso aconteceu muito, né? Muita gente saindo de agência e trabalhar em cliente. A gente falava: caramba, o que você vai fazer no cliente? Tinha uma época que a gente se questionava: publicitário, não é marketing que tem que trabalhar no cliente? Não, porque o cara entende de mídia, o cliente quer um cara de mídia dentro para ajudar a comprar mídia, algumas mídias que ele pode comprar direto, ou ajudar a entender o que a agência está vendendo para ele, seja agência especializada em digital, em offline e tal, ou ajudar a fazer o evento, as ativações dele, né? Então, é um outro lugar que o cara passa também a atuar, o cara de propaganda. A gente atuava em silos. Então, assim, até as agências eram prédios, eram salas fechadas, né? Era aquela coisa bem... não sei se vocês viram o Mad Men, né? No Mad Men tem algumas salinhas fechadas, um departamento disso, um departamento daquilo. Agora não, agora é tudo aberto, todo mundo junto, tudo colaborativo, né? As próprias ferramentas do home office vieram para isso, né? Então, se antes eu tinha uma coisa também muito matricial por conta dos silos, então o briefing entrava no atendimento, ia para o tráfego, que ia para o diretor de criação, que ia para o planejamento, que ia para a criação. Agora não, o briefing entrou, meu amigo, está na roda, vai para todo mundo. É o planejamento, é a mídia, é a criação, é o cara do BI, está todo mundo no mesmo briefing, trabalhando junto, e vamos embora. Super orgânico, e um está falando para o outro, que está ajudando, e vamos nessa. Ao mesmo tempo que é colaborativo, ele é assíncrono, ele não é mais síncrono, porque antes também a gente tinha aquelas datas de checkpoint, as reuniões, não, vamos todo mundo se reunir na sala, hora tal, dia tal, para resolver isso. Agora não, eu estou daqui trabalhando, o outro está de lá trabalhando, lógico, tem prazo, tem metodologia, não é bagunça, né? Mas não existe mais aquela interdependência que existia, né? E isso também, de novo, o trabalho remoto ajudou muito nisso, né? Você passa a não ser mais comando e controle, como a gente diz, para ser confiança, né? E isso também tem a ver, acho que muito com a questão das novas gerações de não quererem mais trabalhar, né, naquela glamorização do chefe, né? Que grita, na glamorização das viradas de noite. Isso, graças a Deus, é uma coisa que está acabando, né? E acho que o mais importante, a gente deixa de ter as campanhas completas, que acabava quando você entregava o filme ou entregava, né, o anúncio no jornal, e passa a ter projetos complexos, que começa quando entrega o material, é o contrário, né? Então, a produção que antes arrancava os nossos cabelos e a gente virava à noite, agora a gente tira onda. O negócio é depois que o negócio está no ar. Essa que é a verdade, né? Então, as agências foram obrigadas a se transformar e a repensar o seu mindset, porque agora não é mais sobre propaganda, agora é sobre projeto, é sobre 360, é sobre
a melhor solução que eu posso dar para a jornada e para a experiência. É isso, não é mais sobre meio, não é mais vou botar no jornal, na revista, na TV. Meu problema é esse, qual é a solução que eu vou dar para esse problema? Seja uma tecnologia, seja uma experiência, seja uma jornada, seja lá o que for. A solução, ela é completamente dentro ou fora da caixinha, não sei. Pode ser um simples bem feito, como pode ser um complexo, como pode ser uma inovação fora do comum, como pode ser muita coisa. Eu vou mostrar aqui alguns cases, e o Google fala isso, né? Que a propaganda deixou de ser arte e se tornou arquitetura. E aí eu pergunto para vocês, quem é esse novo atendimento, né? Porque você imagina que se mudou tudo isso, o que aconteceu com o atendimento que eu e a Cris lá atrás éramos, né? E a gente achava que a gente... Né? Eu brinco que a gente era feliz e não sabia, Cris, porque, olha... Agora, minha amiga, o bicho pegou. Ele antes era o seguinte, o velho atendimento. Ele tinha que ter conhecimento técnico de publicidade. Ok, sempre precisou ter. Isso, né, não é mistério para ninguém. Tinha que conhecer bem o cliente, claro, construir bons briefings, gente, fundamental, um bom negociador de prazos, né? Tinha que ser um bom, né, argumentador e defensor de ideias, afinal de contas, né, as ideias tinham que chegar embasadas e tal, ter conhecimento geral e repertório para poder falar sobre os assuntos, falar com o cliente, conversar e tal, né? E um bom profissional generalista, porque ele tinha que entender, né, de produção, de mídia, de tal, tarará, beleza. Ele mandava bem, estava aqui dentro né, dentro do que ele precisava fazer. Agora, é isso aqui, ele tem que ser zen, gente, tem que ser zen, porque é bastante coisa e não estou querendo assustar ninguém não, tá, gente? Mas isso aqui... E aí, até assim, a gente chama de atendimento publicitário, mas foi o que eu falei ali. É o cara que vai executar essa função de ajudar a ser esse facilitador de trazer essa solução. E pode ser no cliente, pode ser na agência, pode ser onde for, né? Então, ele tem que entender do negócio de comunicação. Por quê? Você imagina que antes, lembra que eu falei que a verba era totalmente centralizada e agora a verba está descentralizada? E que a gente falava de campanhas que eram mais era mais fácil da gente saber, a gente tinha mais ideia do que a gente ia fazer na campanha, e agora a gente não tem mais ideia da solução que vem. Então, o que acontece? Hoje, as agências têm menos verba disponível para trabalhar, porém mais pessoas e mais complexidade para colocar os projetos na rua. Portanto, o que aconteceu com o empresário de comunicação? A margem dele diminuiu. E a oportunidade dele conseguir se manter no negócio de comunicação ficou mais difícil. Então, antes era mais fácil você ser um dono de agência. É isso, né? Agora, é um dinheiro mais difícil de conseguir. Sejamos claros, é esse que é o negócio, né? Então, se o atendimento não entende do negócio da comunicação, ele não consegue negociar com o cliente um escopo, quando tem que ser negociado, ele não consegue negociar com o cliente que a gente brinca, né? Que uma grávida faz um filho em 9 meses, mas 9 grávidas não fazem um filho em um mês, né? Assim, então, não adianta o cliente querer para a agência inteira, bota todo mundo para trabalhar para mim, porque não vai rolar. Tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? Se para o cliente tem que ser bom, para a agência também tem que ser bom. Então, essa clareza tem que existir e ele tem que entender como funciona o negócio da comunicação para ficar bom para todo mundo. E a transparência também é outra coisa que a gente usa muito hoje em dia. A maioria dos clientes hoje que a gente trabalha, a gente vai para a mesa negociar e conversar com muita clareza e transparência das horas homem envolvida, do escopo envolvido, de até onde a gente pode chegar, entendeu? E a gente fala claramente, a partir daqui, meu amigo, eu estou tendo prejuízo. Do mesmo jeito que você tem que prestar continências aí para o seu sócio, né, e para o seu board, aqui também. Né? Assim, ninguém quer trabalhar com prejuízo, tem que ser bom para todo mundo. O atendimento ele tem que ter conhecimento técnico de publicidade, claro, mas ele agora tem que ter conhecimento geral de estatística, porque ele tem que discutir sobre BI, ele tem que ter conhecimento geral de jurídico, porque ele vai discutir sobre um contrato, né? Às vezes é um contrato de celebridade, que precisa estar bem negociado, é um contrato com o próprio cliente, é um contrato com o fornecedor de tecnologia, porque vai botar uma tecnologia no ar, né? Ele tem que entender de redes sociais, ele tem que entender de tecnologia, de e-commerce, de influenciador, de assuntos quentes. Imagina chegar lá no cliente... eu estava contando para a Cris agora, um pouco antes de chegar no cliente, o cliente dizer, caramba, você viu aquela confusão que deu agora
da moça que estava brigando lá porque alugou lá o Airbnb e o cara fez uma festa lá com um monte de mulher na casa dele. Aí o próprio atendimento, não estou sabendo de nada. Poxa, aquilo é uma oportunidade para botar um post novo na minha rede. O atendimento tem que estar ligado, cara, porque ali, olha, já tem que estar pensando, porque essas oportunidades são, ó, na hora, tem que fazer, colocar no ar para reverberar, para dar resultado, né? Ele tem que ser mergulhado no negócio do cliente, ele não tem que ter mais conhecimento do negócio do cliente, ele tem que viver o negócio do cliente. A gente tem aqui alguns exemplos recentes que eu posso falar para vocês, que é um cliente nosso que é de beleza e que estava muito preocupado com a questão dos salões de beleza, né? Os salões diminuíram muito a clientela, né? E esse cliente vende produtos para salão de beleza. E aí o atendimento, preocupado, porque tinha um briefing em relação a isso, resolveu ir ao salão. Ela falou, caramba, quando ela recebeu o briefing, eu mesmo, tem mais de um ano que eu não vou no meu salão, que eu não prestigio a minha cabeleireira. Poxa, ela sempre foi tão legal para mim, sempre participou de momentos importantes da minha vida, eu vou lá conversar com ela. E ela foi, marcou com a cabeleireira dela, perdeu o medo, botou a máscara, foi lá e voltou. E ela trouxe isso para o dia do briefing. Ela falou, gente, voltar para o salão foi tão maravilhoso, é exatamente como o cliente disse que ia ser. Foi outra situação, você pintar o cabelo em casa não é a mesma situação de pintar o cabelo no salão. Nossa, é quase um spa, é um presente que a gente se dá. Quer dizer, ela foi lá viver isso, né? A gente teve um outro cliente, agora que eu vou mostrar para vocês, de compra online, que a gente precisava entender a jornada da compra online de produtos internacionais. O atendimento foi lá e fez um pedido no concorrente. Fez no concorrente, fez no nosso cliente para saber a diferença. Fez um pedido bobo, sei lá, R$10, R$15, mas ele fez. Desde que ele clicou até o e-mail que ele recebeu, ele tinha que entender até para dar um feedback. Olha, o seu briefing está ok, não está ok. Olha, aqui nesse lugar eu acho que a gente podia mexer nisso. Isso aqui o concorrente faz, você não faz. Então, isso é estar mergulhado no negócio do cliente, né? Entender a jornada do consumidor. Desde o momento em que o consumidor se propõe a ganhar comprar o seu produto ou o seu serviço até o pós-venda. Hoje, o pós-venda é fundamental, porque o consumidor tem o poder na mão, né? Então, ele comprou, não entregou, ele vai para a rede social, ele vai para o Reclame Aqui. Chegou quebrado, chegou ruim, chegou atrasado, já era, perdeu, né? Então, tudo é importante. Agora, o briefing, ele vai muito além de fazer um bom briefing, né? Então, agora o briefing, o atendimento passa a ser um facilitador, um tradutor das reais necessidades e dores do seu consumidor, né? E do seu cliente, empresa que você está trabalhando. Então, quando eu falo isso, é porque realmente o briefing tem que ter muita clareza para que ninguém também perca muito tempo, digamos assim, porque lembra, tempo, dinheiro, margem, hora-homem envolvida, tem tudo isso, né? Então, o briefing tem que ajudar muito nesse sentido, né? Ele tem que defender ideias criadas colaborativamente. Ele não defende só uma ideia. Agora, ele defende big ideas que foram criadas colaborativamente. Lembra que eu falei que agora botou o briefing na mesa, todo mundo já está vendo? E está todo mundo criando junto. Vou mostrar um case aqui que foi assim. E aí, na hora de defender, é diferente. Por quê? Porque não é uma ideia da criação, que o diretor de criação vai lá, como era antes, defende, pronto, acabou e todo mundo aplaude. Agora é uma ideia que foi criada por um pool de pessoas, com argumentos diferentes, de uma série de cabeças, cada cabeça com seu background, com um olhar diferente, né? Então, é bem mais complexo. Tem que entender de metodologias ágeis, eu vou falar um pouquinho disso. Então, eu brinco que agora ele não é mais um generalista, ele é um especialista em ser generalista, de tanta coisa aí que ele precisa saber. E aí eu pergunto para vocês, e para o atendimento se dedicar a tudo isso, quem é que faz as demais entregas? Porque ele fazia um monte de outras coisas, ele cuidava de cronograma, né? Fazia as partes internas da agência e tal, cuidava dessa produção interna. E aí surge uma nova disciplina, que é a gerência de projetos, que é o gerente de projetos, que foi o que eu estava comentando para vocês, que foi onde eu fui parar, quando eu fui ajudar aí nessa união de culturas aí, definição de processos. E aí, quem é esse cara, né? Quem é o gerente de projetos? Ele é um cara que entende, utiliza e aplica as metodologias ágeis, né? Porque elas vão ajudar exatamente nessa função de melhorar a produtividade, rentabilidade, alocação de pessoas, vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ele é um integrador de equipe para garantir aquela colaboração toda, a questão dos prazos todos que a gente falou.
Ele promove treinamento e recomenda ferramentas. Ferramentas agora, mais do que nunca, são fundamentais para que todo mundo consiga trabalhar daquela forma assíncrona e colaborativa, porque se não tiver tudo no mesmo lugar, combinado de uma mesma forma, não vai rolar, né? Ele colabora com o planejamento e acompanha todas as etapas até a entrega. Ele elabora e acompanha os cronogramas para ter certeza que está tudo seguindo direitinho e que a entrega, né, está garantida, junto com a adequação dos perfis da equipe. De novo, equipe adequada significa que está sendo rentável, que está sendo bem investido, que está correto, porque senão eu boto uma equipe que não tem perfil para aquilo, vai gastar mais tempo para fazer uma coisa, que uma equipe com perfil gastaria menos tempo, né? Além do resultado final. Ele é a interface com as negociações com as equipes técnicas, né? Então, produção, RTV, mídia, planejamento, BI, ele negocia ali e com os fornecedores também, para garantir que está todo mundo seguindo o cronograma, o escopo combinado, né? E tudo certinho. Ele alinha, né, e dissemina as informações dos projetos com todas essas partes interessadas, gerencia o escopo e acompanha as horas planejadas, de novo, rentabilidade aqui. Ele identifica o tempo todo, ao longo do processo, aonde estão os riscos e os impedimentos. Então, ele também tem um olhar do jurídico, né, para olhar junto com o atendimento. Percebam que tudo isso ele está trabalhando junto com o atendimento, né? Em algumas agências, isso tudo acontece assim, por exemplo, na Artiplan hoje, como é que acontece? O GP, ele tem um olhar mais, ele faz essa dupla com atendimento, com um olhar mais para dentro e o atendimento um olhar mais para fora, mas isso depende muito, não significa que o GP não vá trabalhar com atendimento, porque o GP vai em várias reuniões também com o cliente, não tem problema nenhum. Em outras agências, só existe a figura do gerente de projetos para fazer tudo, inclusive para atender o cliente, né? Então, nada escrito em pedra, gente, nada escrito em pedra. É tudo assim. Essas são as funções e as agências, as empresas vão adequando essas disciplinas, vamos dizer assim, né? Dado esse escopo das disciplinas, conforme melhor convém, conforme o perfil dos clientes também, né? Ele estrutura os orçamentos com apoio das áreas técnicas e vai até o faturamento, então ele orça, né, aprova lá, junto com o atendimento, com o cliente, e tem que ir até o faturamento, para garantir que os fornecedores vão receber, que a negociação está certinha, tudo direitinho, conforme o cliente e o fornecedor precisam, e analisa os processos para propor iniciativas de melhorias contínuas, né, sempre visando a rentabilidade, diminuir riscos e impedimentos. Então, esses dois juntos, gente, são sucesso absoluto, né? Porque um tem foco no negócio, o outro tem foco na entrega. Então, no final das contas, a gente tem uma entrega de valor com resultado. Então, essa dupla super funciona. Mas, como eu disse para vocês, pode ser uma dupla de dois ou pode ser uma pessoa desempenhando os dois papéis. Depende. Depende do lugar, depende do momento, depende do cliente. A Artiplan é uma agência enorme, que hoje pode se dar o luxo, né, de trabalhar por squads, cada squad tem a sua equipe dedicada ao seu cliente, então os clientes hoje aqui têm esse, vamos dizer assim, tem essa equipe toda aí a seu dispor. Agências menores, talvez, né, a gente vê aí um GP atendimento atuando com os dois chapéus, vamos dizer assim. Mas o fato é que hoje assim, são duas disciplinas que, quando atuando juntas e com esse papel bem definido, o resultado é inegável. Vou trazer aqui 2 cases para vocês verem, que mostra bem essa atuação. Primeiro, chama Eletrocaminhograma da Localiza. A Localiza acredita que entre a origem e o destino, coisas incríveis podem acontecer. Mas como perceber isso se nosso caminho está cada vez mais dominado pela tecnologia? Usando a tecnologia para uma viagem diferente, guiada pelo coração. O projeto é um aplicativo que a gente vai detectar as emoções do motorista, criar uma memória do que ele está vendo em volta dele durante a sua viagem. Um sensor cardíaco no volante conectado a uma câmera. Quando o batimento acelera, a câmera dispara e o motorista muda a rota para explorar o entorno.
A sensação de estar no meio das nuvens foi muito especial. É uma memória que eu tenho desde criança desses eucaliptos. Eu tenho uma relação muito íntima com a minha história. Então, o sensor funcionou direitinho. Dados em tempo real para viagens mais que personalizadas, irrepetíveis. Mais de 2.500 quilômetros de caminhos percorridos por 22 viajantes, que deram origem ao primeiro comercial de TV editado pelos Picos de Emoção. Uma websérie em 5 capítulos produzida pela Globo. Olha só que legal que a gente recebeu. E um souvenir irrepetível. Milhões de pessoas viajando junto. Para lembrarem que mais importante do que quantos quilômetros você dirigiu ou quantos likes ganhou, é quantas vezes seu coração disparou. Aqui, claramente, a gente tem uma situação de briefing, né, muito bem definido, né, por todos os envolvidos, né, e aqui foi atendimento, foi, acho que planejamento também, que era o seguinte, né, aluguel de carro hoje, entrou no momento de crise, voltou, é sempre Por quê? Porque primeiro que a gente teve aquele momento em que as passagens popularizaram, né? Então, o aluguel de carro diminuiu. Aí, depois tem essa coisa também da gasolina. A gasolina aumenta, aí aluguel de carro fica caro para algumas coisas. Aí, depois tem a coisa também que o pessoal fala, mas as estradas não são boas. Enfim, é uma coisa que fica variando. Mas então alugar carro é só para trabalho, não é para viagem. Ou, sei lá, tem várias situações. E aqui, o atendimento trouxe... e a gente tinha acabado de ganhar a conta, né? Era uma conta que a gente estava há menos tempo na casa, acho que tinha um ano, menos de um ano, que para ganhar, quando a gente foi fazer a concorrência, né, a gente fez uma jornada dessa, né? A gente participou, né? O atendimento, o planejamento e a mídia alugaram carro, fizeram toda a jornada do consumidor. E viram, são pessoas que já tinham tempo que não alugavam carro, então veio um insight deles que é, caramba, como foi legal alugar carro, né? Quanto tempo eu não alugava carro, como foi bacana passar pelas cidadezinhas, como foi bacana, porque os 3 foram juntos, né? O atendimento, o planejamento e a mídia, e eles vieram contando isso, e o cliente achou fantástico e falou, poxa, como é que a gente traduz isso numa campanha, como é que a gente mostra isso para as pessoas, porque ninguém mostra isso quando aluga carro. E aí a gente resolveu traduzir não como uma campanha, mas como uma experiência. Agora imagina, como é que a gente vai desenvolver uma traquitana dessa tecnológica? Pensa, solução não era comunicação, não era TV, era uma traquitana tecnológica. Aí, descobre um fornecedor que quer entrar nessa briga com a gente. Faz um protótipo. Protótipo, gente, a primeira vez deu tudo errado. Tudo errado. O coração disparava sem o cara botar a mão, a câmera não ia, deu tudo errado, tudo errado. Aí, até chegar num protótipo minimamente decente para instalar no carro, aí foi. Aí testou, aí deu certo. Aí a gente pôde fazer um piloto, aí faz o piloto. Aí bota um carro da Localiza para rodar com o piloto. Maravilha, funcionou. Tiramos as fotos, mostramos, aquela coisa toda. Aí agora é para valer. Aí chamamos os viajantes. Aí tinha que ter vários perfis de viajante, porque daí tem uma coisa também de querer mostrar o produto. Aí queria mostrar um carro mais off-road, um carro mais sedã, um carro isso, um carro aquilo. Aí tem que chamar os perfis, né? Um perfil mais aventureiro, um perfil família, para mostrar que tem todo tipo de carro e tal. Viajar por várias cenas diferentes, né? Várias paisagens diferentes. E aí foi indo, essa história toda. E aí terminar com uma websérie na Globo. Gente, quando que a TV Globo... quando que a Globo ia abrir para fazer uma websérie compartilhada com roteiros feitos por uma agência de propaganda. Gente, nevermore, nunca, nunca na vida, nunca ninguém pensou uma coisa dessa. Hoje em dia, eles estão sedentos por isso, porque não tem outro caminho, não tem outra opção. É isso que eu estou falando para vocês. Hoje é gerar conteúdo, é gerar experiências, e foi um sucesso, né? Assim, no final das contas, terminou com... a gente conseguiu pegar as melhores fotos, né? Aquela coisa que eles mostram, assim, que as famílias, né, o pessoal que viajou recebeu um souvenir, que a gente fez
no final um quadro com souvenir que a gente pegou a melhor foto, onde o coração deles mais bateu, onde foi o pico do coração. A gente fez a foto, imprimiu com o pico do coração e fez um quadro e mandou entregar para eles. E eles ainda postaram agradecendo e tal, Localiza. Quer dizer, foi uma ação totalmente 360, até o pós-buy dela e tal, que reverberou até pouco tempo, né? E a Localiza amou tanto que está pagando o fornecedor para desenvolver, de fato, né, esse produto, sair só do piloto, né, dessa prototipagem, e aí eles colocam ali, eles querem agora lançar isso para os clientes de fidelidade, né? É claro que tem um pouco mais a caminhar para isso virar uma série, né, assim, que não é só para poucos carros, porque aí tem uma série de outras questões para adaptar para os carros, a frota de tempos em tempos tem mudança, então também tem que ser uma tecnologia que ele consiga tirar de um carro, botar em outro com facilidade e tal. Mas, gente, assim, e aí foi totalmente um trabalho de gerenciamento de projeto, não tinha jeito, né, com todo o escopo, com todo o cronograma e tudo mais. Aqui é o mais recente, não sei se todo mundo viu, o lançamento do Soube, é um e-commerce de venda de produtos gringos, tipo que os principais concorrentes são o Shopee e AliExpress, né? Esse Soube é do grupo da B2W, que é o grupo americano de Submarino e Shoptime e tal, e veio com a gente também com um desafio, o briefing também era bem interessante, foi esse que a gente fez a compra lá e tal, para ver como é que era, eu preciso dizer, eu não tenho a mesma grana para investir que esses caras têm, então eu preciso me diferenciar de alguma forma desses caras, ao mesmo tempo que eu preciso dizer que eu tenho garantia de entrega, né? Porque o maior medo do consumidor, e aí a gente viu pelas pesquisas, viu pelo social listening que a gente fez, que o maior medo do consumidor de comprar nos sites gringos, o preço todo mundo sabe que tem, mas é a entrega, né? Então, a gente tinha que falar sobre isso. E como se diferenciar nesse momento em que esses caras estão investindo pesado e Soube não tinha o mesmo dinheiro para investir. Meu smartwatch chegou! Ué, amiga, mas já? Não vinha de fora do país? Amada, comprei no Soube, menino. Ó, vem da gringa, mas o precinho fala português e chega rápido. Agora você compra produtos da gringa em um site do Brasil. Acesse soube.com ou baixe o app. Confia no Soube. O golpe passa longe, muito longe. Soube! E aí, de novo, né? Não é mais só sobre TV, né? E aí, o outro ponto importante, né? Se antes vou mostrar para vocês, a gente tinha uma diária de uma celebridade, que geralmente é de 8 horas, para produzir meia dúzia de fotos e um filme, agora a mesma diária de 8 horas, você produz meia dúzia de fotos, um filme, 53 TikToks, 43 stories, né? 103 posts, não sei quantos áudios, não sei... Tem que esticar, tem que fazer valer, né, aquilo ali, porque não dá mais para viver de TV e foto só, né? E lá vamos nós de Jojo Todinho. Ai, meu smartwatch chegou! Esse era Story para Instagram, né? Soube! Aí você vê que já é uma linguagem de um jeito. Aí esse outro aqui, ó, TikTok, já é outra linguagem. Sinta o ar puro e deixe toda energia negativa ir embora. No Soube você encontra esse umidificador com preço baixo e frete rápido. É a sua compra internacional numa boa. E esse aqui é o que a gente chama de bumper, né? Bumper ad, é do YouTube. Ai, que maravilha! Comprar produtos importados, só confie no Soube. Confia no Soube. Isso é só um pouquinho do material. A gente produziu dessa parte de internet, eu acho que foi uns 20 materiais, tá? Sem brincadeira, 20 mesmo, porque assim, o TikTok acho que tinha uns 3 ou 4, tinha umas pílulas que entravam antes, umas pílulas que entravam depois, Bumper Ad acho que teve uns 5, e aí tinha de vários produtos, né? Eu trouxe só alguns exemplos. Então, gente, de tudo isso que eu mostrei para vocês, hoje em dia não está fácil, né? Se a gente não se organizar, não dá para botar um eletrocaminhograma na rua, né?
nem uma campanha mais simples, vamos dizer assim, como da Jojo Todinho. E como é que a gente consegue fazer isso hoje dar certo, né? Falando a mesma língua, que é usando as metodologias ágeis. Aqui eu vou falar rapidamente, né? As metodologias ágeis, né? Assim como a disciplina de gerente de projetos, ela vem do TI, né? A gente não usa dentro de propaganda elas na sua, né? Assim, da forma cartesiana, mas a gente bebe muito disso hoje para poder conseguir organizar e ordenar tudo que precisa ser feito, e a gente tem feito isso com muito sucesso, né, no dia a dia. Por quê? Né? Porque elas ajudam a gente na auto-organização, foco no cliente, satisfação do cliente, porque dentro, né, de alguns processos o cliente participa ativamente, né, e dentro daquela coisa de ser cada vez mais transparente, né, no processo, né, e precisar ser mais rentável, muitas etapas que antes eu fazia internamente para chegar no cliente, ele reprova tudo, não é nada disso que eu quero, hoje o cliente participando de algumas etapas da Big Idea, ele na hora já fala, não é isso que eu quero, vocês não fizeram uma leitura certa do meu briefing ou da minha dor, vamos mudar já aqui? Eu já economizo um monte de tempo e um monte de hora da minha equipe, né? Então, tem vários momentos que a gente consegue fazer isso. Eu tenho economia de custo e tempo, né? Porque hora homem é custo e equipe envolvida. Eu tenho uma entrega de valor. São metodologias que me possibilitam ser flexível, né? São metodologias que possibilitam a comunicação constante e a integração e autonomia da equipe. Vou falar rapidamente do Kanban, que é um deles, que é um sistema de controle e fluxo, né, de projetos, que ele usa os post-its, os cartões coloridos. Basicamente, aquele quadrinho, você divide o quadrinho, né, pelas categorias ali que você precisa fazer daquele projeto e vai organizando a fila, literalmente isso. Então, assim, o que você precisa fazer? A primeira fila, né, que é o estacionamento, digamos assim, e depois você vai, de acordo com a prioridade, andando, né? O que está sendo feito, o que está feito, e o que ainda tem alguma entrega a fazer ou não. Aqui ele brinca só com o que está sendo feito e o que está entregue, né? Fazendo e feito, fazendo e feito, fazendo e feito. Mas, em alguns casos, você tem 3 etapas, né? Para cada grande categoria, né? De entrega. Às vezes, você tem um depois do feito, tem um refazer, ou uma análise, ou um pós. Aí depende, ele é super flexível, essa ferramenta, né? Muita gente hoje, muitos aplicativos hoje, inclusive, trazem isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, né? Muitos livros aí de autoajuda, como se organizar, como ser mais produtivo. O Kanban, hoje em dia, muita gente bebe aí dessa fonte, né? E o Scrum, que é o segundo, que é mais usado, que são as famosas sprints, né? Então, o que o Scrum, na sua essência, faz? Ele pega um projeto, divide ele em etapas dentro de um período que geralmente dura de 2 a 4 semanas, mas pode ser mais. O eletrocaminhograma, por exemplo, demorou mais que isso, né? E ele fatia em microentregas dentro daquele período, que geralmente são entregas por semana. Então, a cada semana, isso o gerente de projetos organiza, você tem uma fatia daquele bolo para entregar. E você precisa fazer aquela entrega para seguir para a próxima fatia. Senão, você volta, faz aquela fatia, volta, e é o tempo todo isso, né? E dentro daquele curto período de tempo que você tem aquele pedaço, né, da grande entrega para entregar, você consegue aprender com a experiência, né, organizar enquanto resolve o problema, refletir o que está dando certo, o que está dando errado, né, para melhorar sempre. Né? Então, você tem no backlog, né, que a gente fala, né, o produto backlog é a lista das tarefas, das grandes entregas. Depois, você bota para fazer, que é o sprint, então, qual é o sprint daquela semana, você faz. E, assim, é uma semana, mas também, dependendo, você pode fazer um sprint de 10 dias, não é o normal, né? Esses sprints, eles têm reuniões diárias, que a gente fala, que são as reuniões, né, de 15 minutos em pé, que o pessoal fala, porque é para ser rápido mesmo, para você passar qual é a minha entrega de hoje, né? Sempre com muita autonomia, né? E você tem os feedbacks para ir vendo o que deu certo, o que deu errado, quais são os impedimentos, quais não são. Funciona super bem. De novo, você não espera passar 1, 2 meses para chegar lá no final e dizer, ih, deu tudo errado, volta, tem uma semana, já descobre se está dando certo ou não, né? Vai tudo fatiadinho. E aqui, por fim, trazer um exemplo aí que eu vi essa semana no LinkedIn, que eu achei super interessante, de um gestor, né, de operações da DPZ, que é gerente de projetos, o Mamu, conhecido como Mamu.
pedindo gerente de projetos. Ele publicou isso aqui de uma maneira muito bem-humorada, que eu achei, né? E que ele bota aqui um pouco da essência do gerente de projetos e do atendimento. Eu achei sensacional, porque ele mistura, né? Então, ele pergunta, cadê aquele profissional que não faça só digital e faça a gestão do todo, né? Por quê? Porque o gerente de projetos ele começou nas agências por causa do digital, né? Porque quando o digital entrou nas agências, e era muita novidade, ninguém sabia fazer, e aquele medo, né, que as agências estavam perdendo para as especializadas, trouxeram o gerente de projetos do TI para dizer, ninguém sabe fazer isso, faz aí para a gente. E ele acabou abarcando todo e acontecendo tudo isso que eu falei para vocês. E aí ele fala, cadê esse cara, né, que integra tudo, que é proativo, que é comunicativo, que levanta da cadeira, que faz, que acontece, que resolve, que dá suporte para as áreas, né, que é flexível. E aí, no final, ele fala que não tem medo de falar com o cliente, né, porque também é isso. Tem gente que fala, não, eu sou gerente de projeto porque aí não preciso falar com o cliente. Não é verdade, né? Precisa falar com o cliente, não pode ter medo de falar com o cliente. E cada vez mais tem que ter esse perfil. Então, achei uma graça isso aqui, porque ele fala no final, né? Cadê você que faz menos projeto e mais gestão, né? A gente está cada vez mais indo para esse caminho, né? Da gestão do negócio, que é hoje um pouco que eu faço aqui, né? Eu, como gerente de projetos aqui, eu faço a gerência de projetos dos meus gerentes de projetos, porque a gente tem vários squads com vários gerentes de projetos e a gente tem que ir organizando a vida dos nossos clientes e de todos esses gerentes de projetos também, com uma equipe maravilhosa que a gente tem aqui, ainda bem. Então, gente, de tudo que eu falei para vocês, eu volto para o início. Estou voltando, né? Nada está escrito em pedra, gente. A única certeza de verdade é a mudança. Estou aqui disponível, espero que tenham gostado. Marina, eu queria, nesse primeiro momento aqui, agradecer, né, para a gente encerrar nesse primeiro momento, agradecer muito, queria suas palavras finais de encerramento também, e, de novo, não podia ser diferente do que eu esperava, né? Sempre muito clara, sempre muito objetiva, sempre muito organizada, que é uma marca sua no tempo, que só foi ficando melhor, viu? Só eu fiquei pensando, você daquela sua linha do tempo, foi uma delícia ver, né? Me lembrando, por exemplo, de AOL, né? Que eu dirigi essa conta, AOL no Rock in Rio 2001, enfim. E eu vendo a sua evolução, que só podia dar no que está dando mesmo, sucesso pleno, capaz de, inclusive, é uma característica também muito grande, uma pessoa com seu perfil, a superação. Né? Você é de uma geração que superou esse início, né? Saiu do analógico para o digital com todos os percursos, assim como superou problemas de ordem pessoal que para muitos derrubaria, e você renasce a todo momento, que é um orgulho. Obrigada. Imagina, Cris. Nossa, obrigada eu realmente espero ter contribuído de alguma forma. Eu fiquei muito assim, me colocando no papel dos seus alunos aqui, né, pensando, poxa, quando eu estava na faculdade, o que eu queria ouvir, né? Qual era a orientação que eu gostaria de ter de alguém que está no mercado, né? Porque quando eu também fiz faculdade, a gente não tinha tanto acesso, né? Assim, nesse sentido. Então, eu tentei ser o mais clara possível nesse sentido. Agradeço suas palavras, assim, fico lisonjeada, emocionada, obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Eu vou deixar meus contatos aqui também, vocês fiquem à vontade, caso queiram entrar em contato. Podem mandar e-mail, o que vocês quiserem. Se precisarem de, enfim, algum tipo de orientação, alguma ajuda, a gente está aqui 100% à disposição, de verdade. Adoro esse mundo acadêmico e adoro conversar, explicar, falar, dividir um pouco da minha experiência, eu fico muito, muito feliz. É uma forma de devolver para o mundo aquilo que eu, de alguma forma, também ganhei das pessoas que passaram por mim e ganho até hoje, porque eu aprendo todo dia.